Tudo bem, pessoal? Seguinte, a gente vai trabalhar a função agora, mas nós vamos dividir em 4 partes. Este primeiro, conceitos básicos. A segunda parte, a gente vai trabalhar a função afim. E a terceira parte, função de segundo grau. Função quadrática, né? E por que a gente vai fazer assim? Porque a gente vai trabalhar os conceitos básicos e a gente usa essas duas, função afim e função de segundo grau, para ilustrar um pouquinho do que a gente está falando. Depois a gente volta no assunto função para lapidar um pouco os conceitos. Tudo bem? Então vamos lá. Função, conceitos básicos. Produto cartesiano. O produto cartesiano A por B de dois conjuntos A e B não vazios é definido como o conjunto de todos os pares ordenados x e y, nos quais x pertence a A e y pertence a B. É o que está aqui, né, no retângulo aqui. Só está escrito da maneira com a linguagem matemática. Vamos fazer um exemplinho para ilustrar o que está acontecendo aqui. Exemplo: sejam os conjuntos A, 2, 3 e 4 e B, 1 e 5. Obter o produto cartesiano de A por B e B por A. Então, vamos fazer primeiro o A por B. Logo, a gente vai ter que fazer os pares ordenados que a primeira coordenada tem que estar no conjunto A e a segunda coordenada tem que estar no conjunto B. Então, vou pegar o primeiro elemento, o 2. O 2 eu posso relacionar com quem? Com 1. E depois eu posso relacionar o 2 com o 5. Tenho mais alguém que o 2 pode relacionar com o B? Não tem, acabou os elementos de B, né? Agora eu vou para o outro carinha, o 3. O 3 pode relacionar com 1. E o 3 pode relacionar com o 5. Daí agora, o 4 vai relacionar com 1. E o 4 vai relacionar com o 5. Esses são todos os pares ordenados que a gente pode fazer com esse conjunto A e B. Quando a gente fala par ordenado, a gente está falando de pontos do plano cartesiano, tá bom? Vamos fazer o conjunto B e A, o produto cartesiano B com A, né? Então, quem que vai ser? Olha lá, primeira coordenada, agora, como é B com A, a primeira coordenada tem que estar no conjunto B. Então, 1, vamos iniciar com 1. 1 pode relacionar com quem? Com o 2. 1 pode relacionar com o 3. E o 1 pode relacionar com o 4. Agora acabou, né? Agora ele vai para o outro elementinho de B, que é o 5. O 5 pode relacionar com o 2. O 5 pode relacionar com o 3. E o 5 pode relacionar com o 4. Destaque para mais uma coisa. A gente está falando, por enquanto, de produto cartesiano. A gente não está falando ainda de função, tá bom? Então, isso aqui é um produto cartesiano com dois conjuntos aí. Tudo bem? Outra coisa que pode acontecer, você pode relacionar dois conjuntos iguais, né? Tipo um A com A. E nos livros essa situação vai ser descrita como um A ao quadrado. Na verdade, não é um A ao quadrado no sentido de igual a gente está acostumado, né? Um produto cartesiano de A com A, tá bom? Porque lembrando lá da primeira aula, letra maiúscula aqui, a gente está denotando quem? Conjunto. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar esse conjuntinho, esse produto cartesiano A por B, e vamos escrever ele no plano cartesiano para ver que esses carinhas são pontos. Então vamos lá, ó. São pares ordenados, então aqui eu tenho um par coordenado em x, coordenado em y. Então o x2 relaciona com o y1. Então esse pontinho aqui faz parte. Mesma coisa, coordenada 2 no x, coordenada 5 no y. Opa. Deixar em vermelho aqui, para chamar a atenção. Ó, vamos perceber que aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, né? Agora lá,
x vale 3, ele vai relacionar com o y igual a 1. x3, y5. x3, y5. Aqui, né? x4, y1. x4, y1. x4, y5. Então, aqui. De novo, isso aqui é apenas a representação desses pontos do produto cartesiano. Isso aqui ainda não é função. Tudo bem? Agora vamos falar o que é função. Função. Dados dois conjuntos A e B não vazios, definimos uma relação f de A e B. É a função de A em B, se e somente se, para todo x pertencente a A, se associa a um único y pertencente a B, tal que o par ordenado xy pertence a f. A gente vai destacar bastante essa frase aqui para entender função. É função de A em B, se e somente se, para todo x pertencente a A, se associa a um único y pertencente a B. Então, vamos esquematizar isso que a gente falou, né? Então, é função de A em B, se e somente se, para todo x pertencente a A, se associa a um único y pertencente a B. Então, vamos pegar esse carete aqui, ó. Todo carinha em A relaciona com um único em B. Então, este desenho aqui, esse esquema de Venn, esse diagrama de Venn, representa uma função. Então, vou colocar, ó, sim, que esse desenho é de função. Todo x pertencente a A se relaciona com um único y pertencente a B. Vamos olhar o desenho de baixo. Olha lá. 3 pontinhos aqui, nós temos 5 aqui. Olha lá, o primeiro elemento relaciona com um único no B. O segundo elemento do A relaciona com um único em B. E o terceiro relaciona com um único em B. Perceba que tem dois carinhas sobrando, dois carinhas aqui que não estão relacionados com ninguém em A, né? Mas não tem problema, porque a nossa definição diz o quê? Que todo x pertencente ao A se relaciona com um único em B. Então, daí a função. Então, aqui não tem problema nenhum. Tudo bem? Esse desenho, sim, é função. Quando sopra nesse conjunto de chegada, não tem problema. Olha lá, todos os elementos desse conjunto de partida estão relacionando com um elemento desse conjunto de chegada. Está sobrando? Não tem problema. É diferente desse outro caso aqui, ó. Perceba, eu tenho 4 pontinhos aqui, 3 pontinhos estão relacionando com um único elemento lá em B, mas tem um pontinho no A aqui que não está relacionando com ninguém em B. Então, daí, ó, existe um elemento x em A que não relaciona com ninguém em B. Então, esse aqui não é função. Tá bom? Não pode sobrar ninguém sem relacionar com ninguém no conjunto de partida, tá vendo? Se sobra alguém no conjunto de chegada, não tem problema, mas no conjunto de partida não pode sobrar ninguém. Olha este outro aqui, 3 pontinhos. Esses dois desenhos aqui têm uma diferença bem pontual, que vai ser gritante aí a diferença deles no conceito. Olha lá, eu tenho 3 pontinhos aqui, então esse primeiro elemento relaciona com 1 aqui, em B. Esse segundo elemento relaciona com um elemento em B, e este terceiro elemento relaciona com um elemento em B. Perceba que esses dois carinhas vão no mesmo elemento do B, mas eles se relacionam com um elemento só. Então, este sim é função. Tá? Esses dois carinhas vão no mesmo? Vão no mesmo, mas eles estão associados com um único elemento. Aqui faltou uma setinha aqui. Esse de baixo, olha o que está acontecendo. Este pontinho relaciona com este,
né? Com um único elemento em B, mas o outro pontinho, o outro elemento, ele relaciona com 2 em B. Isso daqui não pode acontecer, porque a relação tem que ser única. Tá vendo? Cada pontinho do conjunto de partida tem que relacionar com um de chegada. E aqui não é o que está acontecendo. Então, aqui não é um exemplinho de função. Bom? Embaixo está escrito assim, ó. Sistema de notação. A função f de a em b pode ser indicada por f, dois pontos, né? A em b. Note, a é o domínio da função, b é o contradomínio da função. Os elementos do contradomínio que estão relacionados com os elementos do domínio formam o conjunto imagem da função. Então é o seguinte, o conjunto de partida, da onde eu estou partindo, é o domínio. O conjunto de chegada é o contradomínio. E os elementos do contradomínio que estão relacionados com alguém do domínio é o conjunto imagem. Vamos pegar esse exemplinho aqui, ó. Esses 3 pontinhos estão relacionados com alguém do domínio. Esses 2 não. Então, esses 3 pontinhos fazem parte do conjunto imagem. A gente vai ver mais um exemplinho para ilustrar melhor isso daí. Tá bom? Funções definidas por fórmulas. Algumas funções têm sua lei de correspondência definidas por fórmulas. Essa fórmula, na verdade, é a carinha que vai ter essa função, né? Então, a gente vai trabalhar função do segundo grau, função do primeiro grau, função logaritmo. Essa é a fórmula que está ali descrita. Vamos pegar esse exemplinho aqui, ó. Eu tenho um conjunto M, menos 1, 0, 1 e 2. Um conjunto N, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela está definida como uma f de m para n, então o conjunto de partida é o m e o conjunto de chegada é o n. Conjunto de partida, domínio, conjunto de chegada, contradomínio. E qual que vai ser essa lei de correspondência? Vai ser essa daqui, ó. O y é igual a 2x mais 1, então, sendo x pertencente ao m. A gente vai pegar cada carinha do m, aplicar na regrinha e achar o valor do y. Lembrando que isso vai me dar um par ordenado, né? Na hora que for jogar no plano. Mas a gente agora vai só, por enquanto, a gente vai querer finalizar ele fazendo aquele desenho das bolinhas igual a gente estava fazendo, tá bom? Então vamos lá. Se o x for menos 1, certo? Aplicando na regrinha, y vai ser igual ao quê? 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 1, menos 1. Então, aqui resultou que o y é igual a menos 1. Então, se o x é menos 1, o y é menos 1. Se o x for 0, y igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, o nosso y vale 1. Se o x for 1, que é o carinha daqui, ó. Então, y vai ser 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, o nosso y vale 3. E o último elemento aqui, né? Se o x for 2, então, y vai ser como? 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, o nosso y vai valer 5. Bom, vamos agora, vou colocar naquelas forminhas que a gente está fazendo, colocar 2 bolinhas para analisar o que está acontecendo. Então, olha lá, quando x foi menos 1, ele relacionou com y menos 1. Quando x foi 0, o y deu 1.
Quando x foi 1, o y deu 3. E quando x foi 2, o y deu 5. Então, a gente fez os dois conjuntinhos, colocou os elementos deles aqui, e nós vamos relacionar por setas, igual a gente estava fazendo antes. Então, olha lá, se o x é menos 1, o y vai no menos 1 também. Se o x for 0, ele vai no y 1. Se o x for 1, o y vai ser 3. E se o x for 2, o y vai ser 5. Então, está aqui. Certo? Agora, vamos lá. Quem que é o domínio da função? Domínio da f. O domínio é o conjunto de partida. E o nosso conjunto de partida é o m. Quem que é o contradomínio da função? É o conjunto de chegada. É o n. Agora, a gente vai ver quem que é o conjunto imagem dessa função aí. São os elementos do contradomínio que estão relacionados com alguém do domínio. Então, o menos 1, o 1, o 3 e o 5 estão relacionados com alguém do domínio. Então, eles são o conjunto imagem. De novo, porque eles se relacionam com alguém do domínio. Tá bom? São elementos do contradomínio que relacionam com alguém do domínio. Então, a próxima parte, a gente vai trabalhar a função do primeiro grau, ou função afim, também conhecida. Tá bom? Então, até lá.